Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Mateus 6, de 6 a 13, diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Louvado seja Deus pela palavra dele, que é viva e é eficaz. Aleluia. A primeira parte dessa oração, os irmãos que não tiveram acesso na semana passada, ela já está no YouTube. E você que está no YouTube ouvindo pela primeira vez essa parte, você pode buscar Pai Nosso, que é a primeira etapa dessa pregação. Os primeiros versos da oração do Pai Nosso, eles dizem respeito diretamente a Deus. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, ou seja, uma oração de adoração a Deus. E ela diz: venha o teu reino, que o teu governo venha sobre nós e que seja feita a vontade sua como é feita no céu, na terra. No hebraico original está ao contrário. Não está que a sua vontade seja feita na terra como no céu. Está ao contrário. Que a tua vontade seja feita no céu como na terra. Porque vem de lá. Começa lá. Lá está ao contrário, né? O sentido para nós não muda. O governo nosso vem de onde? Ele vem do céu, ele vem do alto, né? Hoje o Espírito Santo quer trabalhar conosco a segunda parte, porque a segunda parte dessa oração, ela diz respeito a nós. A primeira parte direto a Deus e a segunda a nós. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, porque nós precisamos de pão, comida, alimento, sustento todo dia. E a Bíblia diz que Jesus, ele é o quê? O pão vivo, o pão da vida. Ele desceu do céu. Interessante que o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, em nada que eu estudei dizia isso que eu vou falar agora, mas o meu coração foi direcionado pelo Espírito. Aqui, nessa palavra, justamente no nosso movimento, fala do corpo, da alma e do Espírito. O pão nosso fala de quê? Fala do corpo, é sustento. Claro que também fala do Espírito, porque Jesus é o nosso sustento. Mas o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, porque nós precisamos pedir todos os dias, agradecer todos os dias, receber todos os dias. Todos os dias tem maná. Nós precisamos aprender o quê? A depender de Deus todos os dias. Jesus é o pão vivo. Deus é o nosso Adonai Irê. Aprendemos que não é Jirê. Aprendemos que é Adonai Irê, a nossa provisão. Nós dependemos dele, ele como provisão nos dá saúde para trabalhar, nos dá saúde para sermos honestos nos nossos empregos e para termos recursos para comprarmos a necessidade da nossa casa. Que provisão você está precisando hoje? Ele é Adonai Irê na nossa vida. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mateus 6, verso 34. Mateus 6, verso 34 diz assim: Portanto,
Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. É segmento do que a diaconisa Celina, sem saber que eu iria ler, leu antes, no Discernimento de Fidelidade. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. A gente só consegue não inquietar com o dia de amanhã se a gente depender de quem? De Deus, se a gente depender de Deus. E a Bíblia é clara quando diz, basta cada dia o seu mal. Qual é o pão? Qual o nome do pão que você está precisando hoje? Qual é o pão? Mas tem um detalhe importante. Deus falava comigo. Pare de viver buscando, eu vou até ler para eu ser fidedigna. Pare de viver buscando somente as bênçãos de Deus que Ele tem para dar. Ele é lindo, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus tem prazer em nos dar presentes. Mas Deus quer compromisso nosso com Ele. Deus não quer que a gente seja só aquele que vai comer a geleia ou o recheio do pão. Ele quer que nós queiramos o pão. Ele é o pão. É tão interessante que a Bíblia diz que aqueles que têm o Senhor Jesus, as bênçãos vão o quê? Acompanhar. Precisamos só estar na presença. As bênçãos são consequências de quem tem o pão vivo, que é Jesus. O reino de Deus, ele não acontece nem no passado e nem no futuro, ele acontece a cada dia, ele acontece hoje. E nós precisamos buscar ao Senhor e nos alimentarmos dele como nosso pão todos os dias. Você tem se alimentado de Deus? Qual foi o maná que você recebeu hoje? O que você recebeu hoje de Deus? A Bíblia diz em Mateus 6,12: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Existem umas traduções erradas sobre isso. Eu fui pesquisar. Algumas pessoas oram assim, perdoa as nossas ofensas. Não é isso, Chico. Você aprendeu errado isso também. No original é as nossas dívidas, porque nós somos devedores o tempo inteiro de Deus. Ele nos dá muito mais do que nós entregamos de volta para Ele. Esse é o segundo pedido. O primeiro é o pão, que nos lembra o corpo. E é claro que não é só o corpo. Mas esse segundo pedido, perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado aqueles que nos devem, os nossos devedores. Isso diz respeito ao Espírito, porque perdão é espiritual. Perdão vem de Deus. Perdão é para aqueles fortes que têm o Espírito de Deus. Perdoa as nossas dívidas. Como eu disse, dívida e não ofensa. Não é para perdoar as nossas ofensas, é o que a gente deve mesmo. Romanos 3:23 diz assim: pois todos pecaram. A Bíblia diz quem pecou? Todos pecaram. E carecem da glória de Deus. Tem uma tradução que diz: e destituídos estão. Os que pecaram estão longe da glória de Deus. O pecado é uma dívida nossa para com Deus. Colossenses 2:13 e 14 diz assim: e a vós outros que estáveis mortos pelas transgressões, pelas vossas transgressões. Por que mortos? Porque o salário do pecado é a morte. Quem brinca com o pecado, áreas da sua vida vão ficando para trás. E pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Jesus pagou a nossa dívida. Ele não espera que nós continuemos pecando. Interessante, né? Não é isso que Deus espera de nós. Jesus pagou o preço pelo nosso pecado. Lá na cruz, os pecados já foram perdoados. Mas nós precisamos fazer o que para acessar esse perdão que está à nossa disposição? Nós precisamos nos apropriar
da herança da cruz. E uma das heranças da cruz é liberação de perdão, mas tem um princípio. Irmão, enquanto eu estiver viva e vocês estiverem aqui, vocês vão ouvir da minha boca os princípios da palavra. Tem princípios. Por isso que às vezes a gente não recebe algumas coisas. 1 João 1,9, vocês conhecem de cor, eu tenho certeza. Todas as igrejas evangélicas, esse versículo sabem de cor. Se confessarmos, vamos falar juntos? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Jesus já pagou o preço, Ele não precisa voltar para a cruz, Ele já pagou o preço. Mas nós precisamos ir a Ele e nos apropriarmos do que Ele já tem para nós. E para isso nós precisamos confessar. Enquanto você não confessa e deixa, você não alcança a misericórdia. Perdoa-nos as nossas dívidas. Primeiro a gente pede perdão ao Senhor. Quando você recebe a revelação que Jesus te perdoou, é impossível você não perdoar. E eu sei que tem pessoas que têm dificuldade em perdoar. E eu não estou falando daqui, pode ser que esteja aqui alguém assim, mas de quem vai ouvir pela internet depois, muitas pessoas têm dificuldade de perdoar. E o Senhor falava comigo, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se você não tiver revelação do perdão de Deus para a sua vida, você não perdoa ninguém. Porque é assim como o Senhor fez que eu e você precisamos fazer. É assim como. Sabe o que significa isso? Que se Deus nos perdoa e nós não perdoarmos, e é assim como, nós não vamos receber de Deus o quê? Perdão. Ah, mas Ele não é amor incondicional? Sim. Mas Ele estabeleceu princípios. A Bíblia não é uma anarquia. A gente faz o que quer e Deus perdoa. Não. A gente tem que ter responsabilidade na presença de Deus. 1 João 3, 5 e 6. Coisa linda, preste atenção, amados. Não são versículos como o Salmo 23 que massageia o ego. Mas isso aqui transforma o nosso caráter. Oh, glória! Aleluia! 1 João 3, 5 e 6 diz assim: sabeis também que Ele, Jesus, se manifestou para quê? Para tirar os pecados. E nele em quem? Em Jesus. Não existe pecado. Todo aquele, diga todo aquele, que permanece nele, não vive pecando. Isso aqui é muito sério. Nós somos pecadores, mas nós fomos libertos disso quando aceitamos a Jesus. O Senhor não espera que eu e você vivamos de pecado aqui, caia colar, vive aqui, pede perdão, volta a pecar no mesmo lugar. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Pecado é um acidente de percurso. É uma mancada. Todo aquele que vive, olha que coisa grave, escute. Todo aquele que vive pecando não viu Jesus. E nem o conheceu. É o que a Bíblia diz. Quem vive na prática do pecado está aí se enganando, seja que pecado for. Não o viu, nem o conheceu. E o texto segue. Assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Se você tem dificuldade de perdoar alguém, eu tive dificuldade de perdoar uma única pessoa na minha vida, uma pessoa muito importante para mim. Eu tive algumas outras pessoas ao longo dos meus anos que trouxeram um peso muito grande na minha vida. Mas o Senhor me libertou na primeira pessoa que eu tive dificuldade de perdoar. O Senhor me colocou no chão, orando. Quando começaram a orar por mim naquele retiro, era um retiro de carnaval, eu falei, Senhor, eu não consigo perdoar aquela pessoa. E disse o nome da pessoa para o Senhor. Eu era muito novinha na época. Era um retiro no período de carnaval. E quando fizeram o apelo de quem tinha dificuldade para perdoar, eu fui lá na frente. Eu falei, se é uma pessoa e eu tenho dificuldade, eu preciso ir. Quando os irmãos começaram a orar por mim,
Olha, intercessores, como é importante o papel de vocês. Quando os intercessores naquele lugar começaram a orar por mim, o meu joelho ficou tão pesado que o primeiro movimento que eu fiz foi ajoelhar e o segundo foi deitar no chão. Eu fiquei esticada no chão. Eu tinha um problema na coluna de hiperlordose que continua até hoje, mas não dói nunca mais. Em nome de Jesus vai continuar sem doer. Mas ali eu fui curada. Significa que aquela dor que eu sentia naquela época era falta de perdão por aquela pessoa que eu carregava. E era um peso nas minhas costas. E o Senhor ali, quando aqueles irmãos começaram a orar, eu chorava muito, esticada no chão. Eu não estava mais me importando com ninguém. Era eu e Deus. E eu pedi ao Senhor. Eu lembro a oração que eu fiz. Eu era, como eu disse, nova, muito nova. Eu orei assim: Senhor, coloca o perdão que tu tens por essa pessoa no meu coração, um pouco disso. Porque eu sei que tu amas essa pessoa. E eu amo também, só não consigo perdoar, está muito difícil para mim. E amados, Deus fez esse milagre na minha vida. Louvado seja Deus. Olha, depois dessa pessoa, eu não me lembro de ter tido dificuldade de perdoar mais ninguém. Era duro às vezes, eu era golpeado por uma ou outra pessoa, mas o Senhor trabalhava. Seja Deus. Amém. Mateus 6, 14 e 15. Outro texto muito sério. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, o que eles fazem contra você, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Olha novamente a condição aqui. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quando nós não perdoamos, nós não recebemos o perdão de Deus. E, amados, eu escuto às vezes, até no consultório, algumas pessoas me dizendo assim: quando eu senti no meu coração, essa palavra ela é repetida. Vocês estão rindo porque vocês já devem ter ouvido alguém falar. Quando eu senti no meu coração, eu perdoo. Sabe quando que você vai sentir no seu coração? Nunca. Porque perdoar é lhe tirar aquele peso e liberar a pessoa, correndo o risco dela fazer de novo. É isso que é perdão. Você corre esse risco. A Bíblia diz claramente que nós temos que perdoar. Perdoar, vocês sabem muito bem o que é. E eu também. É uma decisão. Eu decido perdoar. Eu não espero ter o meu coração mandando eu perdoar. Meu coração não vai mandar eu perdoar ninguém. Meu coração vai falar: se vinga. Vai lá, diz uns desaforos para ele. Meu coração manda fazer isso. E eu falo: não, eu sou nova criatura. As coisas velhas passaram. Tudo se fez novo. Capeta bate em retirada com essas ideias do inferno. Eu ando na luz, eu não tenho compromisso com o império das trevas. Meu compromisso é com Deus. Quem você precisa perdoar hoje? Talvez seja eu. Talvez seja eu que você precisa perdoar. Quem você precisa perdoar hoje? Hoje é dia de você começar a exercitar. E o texto segue: não nos deixes cair em tentação. Esse é o terceiro pedido. Cair em tentação tem a ver com a alma. Porque tentação é uma sedução prazerosa. É algo que, de alguma maneira, a gente gosta. Quem gosta de beber, a bebida é o quê? É uma tentação quando ela quer parar. Porque ela acostumou a beber. O corpo dela pede que ela beba. Então, a bebida é uma tentação. E a tentação, ao meu ver, aqui nesse contexto, não nos deixa cair em tentação, diz respeito à alma. Então, o pão diz respeito ao corpo, o perdão diz respeito ao espírito, e não pedir ao Senhor que nós não caiamos em tentação diz respeito aos nossos sentimentos, à nossa alma, à nossa condição de querer mais prazer. E esse pedido aqui, ele aponta para o futuro. Não nos deixes cair em tentação. Se acontecer, não quero que aconteça. A tentação, ela vem, irmãos, para nos derrubar. A tentação vem para nos fazer parar no caminho.
né? A tentação vem e se nós dermos ouvidos à voz da tentação, quando nós formos dar conta, a gente já está beirando o laguinho de fogo e que não é de Deus. Precisamos ter a nossa visão onde, irmãos, para não sermos seduzidos pela tentação. O nosso olhar precisa estar em Deus o tempo inteiro. Eu não bebo, não é só porque eu não gosto, eu realmente não gosto de bebida. O diabo não vai me seduzir com bebida. Mas talvez ele me seduza com outras coisas. Eu não sei o que o diabo usa para te seduzir. Mas é esse lugar que ele usa para te seduzir que você tem que olhar para o alto. Porque é de lá que vem o quê? O teu e o meu socorro. Mateus 26, 41 é uma dica do céu para nós hoje. Mateus 26, 41 diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Amados, quando eu era mais nova, que eu ouvi de gente falando bobagem e explicando que era porque a carne era fraca. E era só palavra de gente covarde diante de Deus. Gente que não tinha revelação, porque antes de ser explicado que a carne é fraca, foi dada uma ordem. É imperativo. Vigiar e orar. Quando a gente ora, a gente está falando com Deus. Quando a gente vigia, a gente está de quê? De olho aberto. A gente está tomando a posição, a nossa posição. Vigiar é estar atento. Orar é ter uma vida de autoridade. Quanto mais você orar, quanto mais você ler a palavra, quanto mais você se render, você terá o quê? Autoridade para dizer o quê? Não ao que não agrada a Deus. Comece hoje a vencer aí os seus pontos fracos. Eu tenho colocado minha vida diante de Deus. Não sou diferente de você em nada, não. Estamos sujeitos às mesmas coisas. É o que a palavra diz. Gálatas 5,16, na nova versão internacional. Gálatas 5,16 diz: por isso digo, vivam pelo meu espírito. Algumas traduções diz: andai no espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então a única condição de nós sermos livres da sedução do pecado é o quê? Viver no espírito. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Será que esse Cristo que vive em mim, ele rouba? Será que esse Cristo que vive em mim, ele bebe? Será que esse Cristo que vive em mim tem problemas sexuais? Será que esse Cristo que vive em mim fala mal dos outros? Faz fofoca? Será que esse Cristo que vive em mim é mentiroso? Se Cristo vive em mim e eu faço alguma dessas coisas, quem é que domina a minha vida naquela hora? Deus tem dado essa palavra no meu coração. Qual tem sido a sua atitude diante da tentação? Você tem mais de uma atitude. Diante da tentação, ou melhor, do tentador, o que Jesus fez? Usou a palavra. Eu gosto de lembrar de José. José, diante da tentação, da sedução da mulher de Potifar, ele saiu correndo, mesmo largando o cabo para trás. Fui. Assim, fui. Hoje é dia de você se posicionar também contra o pecado. Primeira coisa é se posicionar dependendo de Deus. Ele é o pão nosso de cada dia. Segunda coisa, você se posicionar liberando perdão, assim como você é perdoado. Terceira coisa para se posicionar, fugir do pecado e da aparência do mal. Mas livra-nos do mal. O mal aqui é o inimigo. E o que a Bíblia diz que Jesus já fez com o inimigo? Ele derrotou. O inimigo é derrotado na nossa vida. Mas para isso Jesus precisa estar onde? No trono do nosso coração. O Senhor está dizendo para mim e para você hoje, Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. E lá não está escrito na minha tradução inimigo, não, nem o tentador, nem um nomezinho diferente, Satanás, não. Não deis lugar ao diabo. Tiago 4:7, nós falamos ontem, num outro contexto aqui, esse verso. Sujeitai-vos, portanto, a Deus,
mas resisti ao diabo e ele... Irmão, não é você que vai correr do diabo. É ele que vai correr de você. Mas para isso você precisa ter o quê? Jesus amado. Como diz o amigo meu, Jesus dos crentes. Para isso você primeiro, para você vencer o inferno, primeiro eu também, nós precisamos o quê? Nos sujeitarmos a Deus. Senão nós vamos ser o tempo todo infelizes e derrotados. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Aí sim, em Deus, com a força de Deus, com o Cristo ressurreto, que venceu o diabo e expôs o diabo à vergonha na cruz, aí nós vamos resistir ao diabo e ele vai entender, com aquele ali não tem espaço para mim. Só em Deus, amados. Só em Deus. E o texto termina: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amados, eu não sei se vocês sabem, mas na Bíblia de vocês deve estar parecida com a minha. Essa expressão aqui está dentro de um colchete. Sabe o que significa isso quando você lê na sua Bíblia alguma coisa que está em colchete? Que não está em todos os manuais, ou melhor, os manuscritos, desculpem, antigos. Encontra-se em alguns, em outros não. É mais um aprendizado. Se você olhar aí na sua Bíblia, na minha Bíblia, pois teu é o reino, só essa expressão. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Na minha Bíblia está entre colchetes. Por quê? Porque em alguns manuscritos esse texto não aparece. Mas esse texto, para mim, independente dele estar entre colchetes, ele está em harmonia com o que a Bíblia diz a respeito de Deus. O Senhor, o nosso Deus, tem um reino. Ele é rei. Ele é onipotente. Ele tem poder. E a glória é toda dele. A Bíblia toda fala isso. Então, independente de ter ou não nos manuscritos antigos, isso é realidade para nós. O Senhor reina com todo o poder e com toda a glória que ele tem. Para terminar, vamos ler 1 Crônicas 29, que reforça exatamente esse verso, pois teu é o reino, o poder e a glória. 1 Crônicas 29, de 11 a 13. Muito lindo esse texto. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há dos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Aquele que é onipotente, tem todo o poder. Aquele que é onisciente, ele tem a condição de entender até o que você pensa e sonda o seu coração. E aquele que é onipresente, ele está em toda parte, em todo lugar. Logo, ele está aqui. Amém. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Feche seus olhos. Comece a lembrar e colocar agora diante de Deus a sua oração. Senhor, o meu pão hoje que eu preciso chama a conversão do meu filho, chama o emprego para alguém da minha casa, chama a cura da enfermidade de alguém. Qual é o pão nosso que você está precisando hoje? Na sua oração, também se lembre
Qual é a pessoa ou quais são as pessoas que você precisa perdoar hoje? Liberar perdão, superar essa situação. E na sua oração, também peça ao Senhor para que Ele te dê condição e autoridade nele para vencer a tentação. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Pai, em nome de Jesus, selamos esse tempo na tua presença, Senhor. E te pedimos, Deus, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos a lembrar que temos um compromisso de pedir revelação do Salmo 84 em toda essa semana, como foi dito antes dessa palavra começar. Amém. Revela em nós, Senhor, essa palavra, em nome de Jesus, do Salmo 84. Traga luz, Senhor, que o teu Espírito, com voz suave, com voz doce, com voz mansa, Senhor, fale ao nosso coração. Mas se nós precisarmos de uma disciplina e uma correção, que o teu Espírito, com todo amor, faça isso também, Senhor. E acerte isso, para nós estarmos de cabeça erguida na tua presença, Senhor. Nós amamos a tua presença, Senhor. Nós amamos os irmãos da Tsevaot Church, Senhor. Nós amamos essa igreja. Nós amamos esse bairro. E por isso, Senhor, nós profetizamos uma igreja forte, cheia da tua presença, cheia do teu pão, que as pessoas vejam em nós o testemunho de que nós temos o pão nosso de cada dia, que as pessoas olhem para nós e vejam que nós temos liberação de perdão todos os dias, que as pessoas olhem para nós e testifiquem que nós estamos fugindo da tentação, correndo dela, em nome de Jesus, e que as pessoas vejam a tua glória através da nossa vida, onde nós estivermos, que nós sejamos sal da terra e luz do mundo, como tu tens falado há muitas semanas conosco. Que haja uma revelação clara dessa palavra em nós. Dá-nos uma semana linda, Senhor, cheia da tua presença, cheia do teu mover. Fala conosco na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso deslocamento para os lugares, Senhor. Fala conosco, Senhor. Comunica a tua vontade. Nós desejamos, Senhor, sim, a tua vontade, que ela seja feita na terra como é feita no céu. Que o teu governo, o teu reino venha sobre nós. Queremos, Senhor amado, estar com o nosso coração rendido aos teus pés, declarando que tu és o único na nossa vida. Tu és o único Senhor Jesus na nossa vida. Glorificamos o teu nome. Liberamos uma palavra de bênção para essa semana que começa hoje. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, seja conosco aqui, seja com os nossos familiares de perto e de longe, seja com o Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus.